Fala pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor de discursivos aqui do Estratégia. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do concurso, né? Tenho certeza que vocês, de posse do edital, viram o peso que a prova discursiva tem, né? Então é importante que vocês se preparem com afinco para essa matéria, como se preparam para as demais matérias, tá? Fica a recomendação que eu sempre faço, que vocês treinem, que vocês submetam o texto que produziram a avaliação de um examinador, como forma de identificarem eventuais lacunas ainda existentes, né? Aqui no Estratégia a gente tem algumas opções de cursos com correção, é importante que vocês verifiquem a possibilidade de adquirirem um desses cursos como forma de identificarem, né, se há algum ponto, algum aspecto de melhoria. As comunicações hoje elas são majoritariamente feitas de forma digital, então muita gente acaba ficando meio enferrujada na escrita manuscrita e, sobretudo, na obediência à norma culta da língua portuguesa. Então é importante que vocês façam essa avaliação prévia, não deixem isso para descobrirem quando estiverem recebendo a nota pela sua prova discursiva, a nota da sua prova discursiva, beleza? Alguns avisos preliminares. Eu fiz para esse concurso, CBM-DF, uma análise de edital, está disponível no YouTube, recomendo que vocês vejam, porque além de analisar o edital, eu falei, né, eu apresentei algumas características da banca, alguns temas de provas anteriores, então é importante dar uma olhada para que vocês entendam o estilo do inimigo, né? Conheçam o inimigo, como também salientou Sun Tzu. Tranquilo, pessoal? Um outro aviso, né? Nada garante que o tema da sua redação vai ser relacionada à atividade dos bombeiros. É uma aposta minha. E é uma aposta de qualquer curso de redação que se preze, é por aí que nós temos que começar, tá? Mas podem cair outros temas relevantes da atualidade. No meu Instagram, eu coloquei algumas apostas de tema para esse concurso, então vocês podem conferir lá, prof.marcio.damasceno, e no meu YouTube, professor Márcio Damasceno, há também alguns temas gravados da atualidade importantes para que vocês treinem, para que vocês conheçam. Eu acho que é uma preparação de alto nível, o candidato ele não pode ir para a prova desconhecendo os principais temas discutidos na atualidade, né? É uma aposta alta. Então, é importante que vocês se inteirem desses assuntos, beleza? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou apresentar para vocês a questão, vou fazer uma série de comentários teóricos, né? Vou passar para você muito repertório, para se o tema da sua redação for algo relacionado aos bombeiros, você conseguir encaixar alguma dessas coisas, tá? E lá no final vou passar uma proposta de solução, que é uma referência que vocês podem utilizar para contrastarem com o texto, para confrontarem com o texto que eu tenho certeza que vocês produziram, beleza? Sobre a escolha do tema, né? É um tema relacionado às atividades dos bombeiros, mas como eu falei, não posso garantir para vocês que vá ser alguma coisa nesse sentido. Pode ser um tema como a adultização da infância, né? Que é um tema que está na moda, ou proibição do uso de celulares em escolas, que é um outro tema que está em voga. Enfim, pode ser qualquer tema, mas é importante que vocês comecem se preparando com os temas relacionados à atividade ou às atividades dos bombeiros, beleza? Como eu falei, algumas dicas estão lá no meu Instagram, recomendo que vocês deem uma olhada, beleza? Sem delongas, finalmente vamos começar. Então tem os textos motivadores. Pessoal, texto motivador é algo que serve para inspirar você, né? O texto motivador ele pode conter, ele pode apresentar uma série de visões sobre um assunto, ele pode esclarecer alguns temas que podem, algumas palavras que sejam de difícil entendimento do tema. O texto, os textos motivadores, eles podem apresentar, né, esclarecimentos
sobre o tema a ser abordado, enfim. O texto motivador é algo que vocês devem ler, tá? Tem gente que prefere ler o tema primeiro, depois os textos motivadores, é o que eu normalmente faço, tá? Então, é algo que você deve levar em consideração na hora de produzir o seu texto, mas sem nunca copiar o que lá está, entendeu? Vocês não podem copiar a informação que lá se encontra. É algo que você pode utilizar para se inspirar, diferentes pontos de vista que você pode incorporar no seu texto, mas não é algo que você possa copiar. Você não pode se apropriar das ideias que lá estão. As ideias têm que ser originais, beleza? Segue. Escreva um texto dissertativo argumentativo, que é aquele em que você defende um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele é materializado por meio da sua tese, que é a sua opinião, e essa tese é amparada em tópicos a serem desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento, tá? E aí, normalmente, a gente utiliza 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Não existe uma fórmula universal, mas se você utiliza 2 parágrafos, você consegue trabalhar as ideias com maior profundidade, tá bom? Toma uma água aqui. Bem, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. A importância da atuação dos bombeiros em desastres provocados por eventos climáticos extremos. Pessoal, olha só, qual é o nosso tema aqui? A importância, então você tem que falar sobre a importância da atuação dos bombeiros em desastres provocados por eventos climáticos extremos no Brasil. Então aqui a gente tem vários elementos que compõem o tema. Esses elementos eles devem ser considerados, todos eles, na hora de vocês produzirem o seu texto. E por que eu trouxe esse tema? Bem, é um tema mega atual, um tema que a gente, infelizmente, no Brasil teve uma experiência muito negativa devido ao desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. E um tema que envolve questões climáticas, que é um eixo, o eixo meio ambiente, que as bancas, elas trabalham com alguma frequência. Então, eu vejo como um tema bom, um excelente tema de início para que vocês comecem a preparar. E eu considero como um tema provável a ser cobrado no dia da sua prova, tá? Infelizmente, minha bola de cristal ela está aposentada e eu não sei dizer exatamente qual é o tema, mas a gente tem que cercar, né, as possibilidades que possam vir a ser, né, as possibilidades de tema no dia da sua prova. Tranquilo? Vamos seguir. Meus nobres, então, vamos falar de atuação dos bombeiros, vamos falar de eventos climáticos extremos e não é em qualquer lugar, é no Brasil, beleza? Aqui eu trouxe alguma contextualização, né? A gente teve a tragédia de Petrópolis em 2022, né? Uma enchente, né? A gente teve deslizamento e aqui a atividade dos bombeiros, tá? A gente teve também em 2024 a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então, bombeiro herói, a gente vai ver que de acordo com uma pesquisa de 2025, os bombeiros são a entidade nacional em que a população mais confia, e é isso desde 2009. Beleza, pessoal? Então aqui, a mídia reconhecendo o trabalho dos bombeiros e que cada vez mais, né, pessoal, a gente possa reconhecer o trabalho dos verdadeiros heróis, né? Que a sociedade possa reconhecer o trabalho dos verdadeiros heróis, não de pessoas como alguns influenciadores que não agregam nada na vida das pessoas, fazem propaganda de bet, de cassino, e são tratados como heróis nacional, né? Então, cada vez a sociedade possa amadurecer e reconhecer os verdadeiros heróis deste país. Beleza? Vamos seguir. Bem, eventos climáticos extremos são eventos meteorológicos de alta intensidade, raros para determinada região e período, capaz de gerar graves impactos sociais e ambientais. Então, a gente tem aí como exemplos secas, enchentes, ciclones, deslizamentos de terra, né? A gente tem aí tempestades severas também como exemplo. Então, todos esses eventos climáticos que não são esperados,
eles são considerados como de alta intensidade, eles são considerados eventos climáticos extremos, tá? E quando eles atingem comunidades humanas, eles classificam-se como desastres climáticos, tá, pessoal? Então é importante que a gente tenha os conceitos em mente para que a gente possa começar a trilhar o nosso caminho, tá? Eu coloco uma observação aqui, ó, tem se tornado mais frequentes com o aquecimento do planeta, né, tem se tornado mais frequentes. Tivemos 12 no Brasil, e aí aqui a gente tem alguns exemplos que eu já citei, Petrópolis 2022, enchentes em Recife também em 2022, mais recentemente no Rio Grande do Sul em 2024, tá? Vamos agora falar um pouco, nós já fizemos a contextualização, vamos falar um pouco sobre a atuação dos bombeiros, beleza? E aí a gente começa num repertório mais pesado, para que vocês consigam construir uma redação bem fundamentada. Meus nobres, todo tema na área de segurança pública, a gente pode classificar os bombeiros como uma entidade que pertence à segurança pública, é muito importante que vocês tenham em mente o artigo 144 da Constituição Federal, que especificamente sobre os bombeiros fala o seguinte, tá? Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, e aí normalmente são leis estaduais e municipais, né, principalmente estaduais que definem as competências dos bombeiros de forma mais específica, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então a Constituição ela trata o tema sob forma geral e a legislação infraconstitucional vai tratar de maneira mais específica, tá? E o que é a defesa civil, pessoal? É um conjunto de medidas que visa proteger a população de desastres causados pelo homem ou não. Então, por exemplo, quando você recebe uma mensagem no seu celular de que vai haver uma chuva muito forte na sua região, isso é uma atividade de defesa civil que visa zelar pelo bem-estar, pela incolumidade das pessoas, da população a que ela se destina a proteger. Tranquilo? Vamos seguir. Assim, vamos continuar falando sobre as atribuições dos bombeiros, tá? A gente tem aqui como algo relevante a Lei 13.425 de 2017, a Lei da Boate Kiss, que reforçou o papel dos bombeiros na prevenção e combate a incêndios e desastres em edificações e locais de reunião de acesso público. Então, para quem não se lembra, a gente teve um incêndio da Boate Kiss. E além, né, dessas atividades de combate a incêndios, cabe também aos bombeiros fiscalizar, né, medidas de proteção e prevenção, combate a incêndios e desastres em edificações e locais de reunião de acesso público, tá, pessoal? Então, é mais uma atribuição dos bombeiros. Eu coloco aqui logo aqui no parágrafo abaixo, né? Além do combate a incêndios, cabe aos bombeiros realizar buscas e salvamento, né? É comum a gente ver os bombeiros com aqueles botes, né, tentando resgatar as pessoas. Resgate em estruturas colapsadas, o que acontece no caso de deslizamentos de terra, atendimento em inundações, desabamentos, acidentes diversos, prevenção de sinistros e coordenação das atividades de defesa civil em nível estadual, tá? Então, de acordo com essas competências, meus amigos, a gente pode falar que, juridicamente, os bombeiros são a força institucional de primeira resposta aos desastres, tá? Então, quando o bicho pega realmente, o mais comum é que, primeiramente, ou que majoritariamente, a gente veja os bombeiros nas atividades de busca, de salvamento, de socorro, tá? E isso faz dos bombeiros, né, esse papel destacado faz dos bombeiros a instituição de maior reconhecimento dentro do nosso país, beleza? Então, a população, ela dá uma credibilidade aos bombeiros, porque a atividade realmente ela é destacada quando estamos num momento de crise, beleza? São os bombeiros que vão lá e dedicam e arriscam a própria vida para salvar as pessoas, tranquilo? Vamos seguir. Bem,
Também, em relação à atividade dos bombeiros, né, a gente pode falar de fiscalização e vistorias técnicas, em edificações, em indústrias, né? Só um segundo. Análise de risco e vistorias em áreas vulneráveis, em encostas e deslizamentos. Planos de contingência junto às defesas civis, então são planos que visam dar uma resposta quando uma situação de crise acontece. Campanhas educativas e simulados de emergência em comunidades de risco, então eles fazem algumas atividades, algumas ações que simulam uma situação de desastre, tá? Para poder adestrar a população, para a população saber o que ela faz numa situação de caos, né? E além disso, a gente pode destacar os treinamentos contínuos e específicos voltados aos desastres mais prováveis de cada região. Então, região que alaga muito. Então, a gente vai ver o treinamento do bombeiro lá num salvamento aquático, tá? Então, são atividades relacionadas, mais apropriadas para a tragédia possível de acontecer numa determinada região, tá? Então, essas aí são as ações preventivas. E agora vamos ver as ações repressivas, que são aquelas ações de resposta, que são as ações que ocorrem quando a situação crítica aconteceu. Bem, como eu falei, eles são a linha de frente, então busca e salvamento de vítimas, resgate de feridos, combate a incêndios, né? A gente está chegando no período das queimadas, então vamos ver com certeza a atuação destacada dos bombeiros. Evacuação de áreas de risco, isolamento de locais perigosos. Enchentes, resgate de famílias ilhadas, né? Então, a gente se lembra, né, daquela cena icônica do cavalo lá num teto de uma casa, né, nesse último enchente que teve no Rio Grande do Sul, em Canoas. Então, é esse tipo de resgate a pessoas ilhadas, pessoas que estão realmente no local rodeado totalmente por água, são ações desse tipo que os bombeiros desenvolvem quando, nesse contexto que eu apresentei para vocês, tá bom? Deslizamento de terra ou colapso de estruturas, aí vocês podem, como sugestão de repertório, técnicas de break, eles utilizam essas técnicas, né, busca e resgate em estruturas colapsadas, utilizam cães farejadores, drones, sensores acústicos e máquinas escavadeiras, né? Então é bem comum, quando a gente olha aquelas imagens de deslizamentos, a presença de cães farejadores, a presença de máquinas escavadeiras, né? Tudo isso os bombeiros procurando tirar aquelas pessoas, os animais que estão ali soterrados, tá? Isso a gente viu com muita frequência na tragédia de Petrópolis em 2022, beleza? Bem, aqui eu vou passar mais um repertório para vocês, tá, pessoal? Quando a gente fala de segurança pública, vem sempre essa questão da atuação interinstitucional. Então, em matéria de segurança pública, uma resposta adequada para uma determinada situação, ela precisa de uma coordenação entre todos os órgãos que vão participar de uma determinada situação. E aí eu dou esse exemplo aqui embaixo, ó. Polícias militares ajudam na segurança e controle de trânsito, equipes de saúde ficam a postos para atendimento médico, defesa civil e autoridades municipais organizam abrigos e assistência humanitária. Então, meus amigos, durante uma situação de crise, as partes elas precisam conversar, tem que haver um plano prévio para que cada um saiba o que vai ser feito, senão na hora fica todo mundo batendo cabeça. E por isso eu destaco a importância da atuação interinstitucional. E reconhecendo essa importância, em 2025 foi lançado o programa RESPAD, Resposta em Operações Integradas para Atuação em Situações de Desastre, que visa a justamente criar um protocolo para que quando as situações de crise venham a acontecer, cada órgão saiba exatamente qual é o seu papel, a sequência em que as ações são feitas, para que a atuação ela seja coordenada e não haja retrabalho, não haja uma instituição puxando para um lado, a outra instituição puxando para o outro. Então, é importante que cada um saiba exatamente o que vai fazer no momento de crise, e é justamente esse RESPAD que visa a coordenar, visa a apresentar um plano para que cada um saiba exatamente o que deve fazer, tá?
Então, bem, né? Então, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem como funções aprimorar a coordenação entre os corpos de bombeiros, né? Porque é comum que quando haja uma crise, um corpo de bombeiro colabore com o pessoal, com outro corpo de bombeiros. Então, sei lá, no Rio Grande do Sul, a atuação dos bombeiros não se circunscreve aos bombeiros do Rio Grande do Sul, vem bombeiros de outros locais para te ajudar nas buscas, né, nos salvamentos. Então, é importante que o protocolo abranja também os outros corpos de bombeiros, tá? Objetivo, um modelo unificado de cooperação institucional, capacitação contínua, padronização de protocolos, modernização de tecnologias. Meus amigos, o nosso tempo aqui é curto, tá? Então não dá para falar muita coisa, já me alonguei demais. Mas eu tenho certeza que foram ideias importantes para que, se vier um tema relacionado às atividades dos bombeiros, você venha a conseguir encaixar alguma dessas ideias no seu texto, no sentido de construir um texto com um repertório mais sofisticado, um texto que saia ali do senso comum. Tranquilo? Vamos agora ver a proposta de solução, tá? E eu vou fazendo aqui os comentários pertinentes. Bem, aqui é a nossa introdução, então um texto dissertativo argumentativo, como vocês sabem, a gente vai ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. Na minha introdução vai ter a minha tese, beleza? Isso aí vocês já sabem de qual. O desenvolvimento vai trabalhar no sentido de demonstrar a plausibilidade dessa tese. E a conclusão, ela vai... Aqui a conclusão, pessoal, tem duas possibilidades, tá? Muitos de vocês estão acostumados com o texto de Enem, em que vocês apresentam uma proposta de intervenção no parágrafo de conclusão, que é aquela ideia que visa a salvar, né? Dar uma solução para um problema. Para concurso público, pessoal, salvo raríssimas exceções, você não precisa fazer a sua conclusão nesse formato de apresentar a proposta de intervenção. Inclusive, eu recomendo que vocês não façam isso, tá? Recomendo que vocês utilizem a conclusão para retomar as principais ideias que vocês apresentaram no texto. Então, a conclusão é falar aquilo que você já disse com outras palavras. Não é esperado que vocês apresentem ideias novas, não é esperado que vocês desenvolvam essa ideia, não é esperado nada disso. A conclusão é para você retomar aquilo que você disse anteriormente, tá? Então, você pode retomar sua tese, retomar repertório, retomar tópicos, fique à vontade, tá? Então, a conclusão, eu recomendo que vocês façam isso, embora vocês podem também fazer uma conclusão em que vocês venham apresentar uma proposta de intervenção. É a gosto do freguês. Tranquilo? Vamos seguir. Nas últimas décadas, o Brasil, né, se lembra que o nosso texto é sobre o Brasil, tem enfrentado a intensificação de eventos climáticos extremos, tá? Beleza, então essa aqui é a nossa primeira sentença do nosso texto, primeiro período, que dá uma contextualização e trabalha vários elementos que constam no tema. Brasil, eventos climáticos extremos. O que são isso, né? O que são esses eventos? Chuvas concentradas, enchentes e deslizamentos tornaram-se cada vez mais frequentes, revelando vulnerabilidades ambientais e estruturais em cidades marcadas pela expansão desordenada, né? Então, as pessoas ocuparam a cidade de forma desordenada, ocuparam locais que não deveriam ter sido ocupados, e aí se colocam numa situação de vulnerabilidade. Nesse cenário de risco crescente, o Corpo de Bombeiros consolida-se como uma instituição indispensável na linha de frente dessas crises. Essa aqui é a minha tese, pessoal. Ó, qual que é o tema? É a importância, né? Importância. Importância do CBM nos desastres, não é isso? Nos eventos climáticos extremos, né? Nesse o tema? Então, é importância. Olha a minha tese aqui, ó. Nesse cenário de risco crescente, será que é importante? Será que não é? Eu vou dizer o que é que eu acho sobre o tema, né? O Corpo de Bombeiros consolida-se como instituição indispensável na linha de frente dessas crises, articulando saber técnico, rapidez operacional e sensibilidade humana diante da destruição e da urgência. Beleza? Vamos agora desenvolver, né, o fato de eu ter entendido por que o Corpo de Bombeiros é uma instituição indispensável.
Vou explicar por quê. Aqui é o nosso D1, né? Desenvolvimento 1, tá? Em primeiro plano, a relevância dos bombeiros evidencia-se na fase... pessoal, olha só, estou fazendo aqui, pulando aqui alguns elementos, mas eu vou apresentar para vocês. Então, observe aí, eu inicio o meu parágrafo com um elemento coesivo que visa a dar uma progressividade ao meu texto, né? Em primeiro plano, primeiramente, tá? Vocês podem utilizar outros elementos para poder dar essa progressividade ao texto. A relevância dos bombeiros evidencia-se, olha o uso da linguagem impessoal, tá? Texto em terceira pessoa, na fase preventiva. Então aqui, por que é importante? É importante porque tem a fase da prevenção, tá? Então essa aqui é a nossa primeira ideia. Por meio de vistorias, planos de contingência e ações educativas, as corporações estaduais reduzem o impacto de eventos previsíveis, difundindo protocolos de autoproteção e evacuação segura. As parcerias com defesas civis e universidades favorecem o mapeamento de áreas de risco e o preparo comunitário para emergências. Ademais, olha que outro elemento, né? Tipo assim, vou dar mais uma razão para mostrar por que o bombeiro é importante, né? A difusão de alertas e campanhas de conscientização traduz o compromisso institucional com a gestão integrada do risco. A prevenção, nesse contexto, é mais que técnica. 2 pontos. Por quê? Né? Aí eu vou explicar. Os 2 pontos é porque eu vou explicar o que eu falei. É prática de cidadania que fortalece o vínculo entre o Estado, e aí não é o Estado Bahia, não, é o Estado nacional, né? Por isso que está com a letra maiúscula. E sociedade e cultiva uma cultura de resiliência diante do imprevisível. Vamos seguir. E aí é importante tanto sob o ponto de vista da prevenção, quanto a dimensão operacional, né, que é a hora do pega para capar. Então, de igual modo, né, que outra estrutura que visa dar essa progressividade do texto, a coesão do texto, a dimensão operacional da atuação dos bombeiros revela-se vital nos momentos críticos. Diante de enchentes e deslizamentos, as equipes mobilizam recursos humanos e tecnológicos para resgatar vítimas, remover famílias isoladas e restabelecer, tá? Restabelecer acessos essenciais. Cada operação simboliza a presença concreta do Estado em situações limite, em que a vida depende de decisões precisas e coragem sob pressão. Além da técnica, a dimensão ética. O compromisso inabalável com a preservação da vida e a dignidade humana em meio ao caos. Essa combinação de preparo, empatia, bravura explica por que os bombeiros figuram entre as instituições mais admiráveis e confiáveis do país. Beleza? Deu uma enchida de bola aqui nos bombeiros, né? Merecida. Vamos seguir. Agora a conclusão, né? Que eu não vou apresentar nada de novo. Em síntese, a importância dos bombeiros diante de desastres provocados por eventos climáticos extremos está em unir técnica, coordenação e empatia. Sua atuação reafirma o papel do Estado na proteção da vida e na reconstrução da esperança. Então, meus nobres, veja, não tem ideia nova, não tem novidade, é tudo bater aquilo que eu já falei anteriormente, tá? Meus nobres, chegamos aqui ao final, ultrapassei demais o meu tempo, mas eu procuro, né, fazer um simulado com cara de aula, né? Às vezes a gente não tem muita oportunidade de interagir, então eu me preocupo em passar para vocês o máximo de informação que venha a ajudá-los no dia da prova, beleza? Qualquer dúvida pode entrar em contato por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno. Nos vemos na próxima. Forte abraço.